Sejam muito bem-vindos, alunos do ciclo 2, quarto e quinto ano da Rede Municipal de Ensino. A nossa aula agora é de língua portuguesa com a professora Michele Reis. Professora, estou sabendo que essa nossa aula é para os alunos ficarem bem atentos, não é? Sim. Qual é o assunto? Revisão. Revisão. Então já sabem, né? Se preparem porque a aula de vocês vai começar agora. Olha, a Carol sempre dá um conselho, que é para pegar caderno, lápis, uma água, botar na mesa. Hoje, mais do que nunca, o conselho de Carol é importante. Por quê? Porque nós vamos precisar desses recursos, tá bom? Então, essa é a nossa primeira parte da revisão. Afinal de contas, estudamos muitas coisas e vamos colocar o nosso conhecimento em dia. Mas revisar por revisar não adianta nada. É importantíssimo a gente avaliar o quanto a gente está melhorando no nosso desempenho. E uma revisão é importante para isso, tá bom? Então, eu quero começar essa revisão já com uma frase de efeito para motivar você. Comece com a frase do nosso querido e amado Rei Pelé. Pelé falava muita coisa importante. Um ícone e alguém para a gente admirar e para até copiar, né? Porque ele fez sucesso naquilo que ele já tinha dom. Então, o que a gente não tem dom, a gente também consegue chegar lá com esforço. Segundo o que Pelé falou aqui, vamos ver. O sucesso não acontece por acaso. Ele é fruto de trabalho duro, perseverança, aprendizado, sacrifício e, mais que tudo, amor pelo que você está fazendo ou pretende fazer. Olha, às vezes você acha que é fácil. Pelé, mas ele tinha um talento de jogar futebol. Mas mesmo com todo o talento que ele tinha, ele reconhecia que o sucesso não vem por acaso, não, tá? Então, para tudo que a gente for fazer na nossa vida, vocês estão iniciando a vida, estão nos estudos, né? Eu já caminhei um pouquinho mais, mas tudo aquilo que a gente se propor a fazer, a gente precisa de dedicação. Eu sei que suor, esforço é difícil, mas a recompensa vai ser muito prazerosa. Vamos lá? Chega de blá blá blá, vamos para o que interessa, que são as questões de português. Então, como eu disse, na aula de hoje, já que é a primeira parte, eu vou pedir para que você separe um caderno ou uma folha de papel, de preferência, né? Um caderno, e pega lá nos seus materiais um lápis e uma borracha. Por quê? Porque eu quero que você acompanhe sua evolução, tá bom? Vamos ver o quanto você tem melhorado nas questões, porque pode ser uma prévia aí para as suas futuras provas, tá? Então, pegou o lápis, pegou o caderno? Agora, separa uma folha, não precisa arrancar, tá? Separa uma folha e coloque a data. Numere 6 questões, tá? Porque nós temos 6 questões hoje, mas vamos dar continuidade na próxima aula. E você vai marcar a resposta que você acha. Cada questão que eu falar, você vai marcar a resposta que você acha que é correta, tá? E na hora que eu responder, não apague e coloque a que está certa. Apenas corrija, ou seja, bota o ezinho do lado, porque você optou pela errada, e coloca a resposta certa do lado, tá bom? Mas não apague o que você fez de errado. E se você escolheu a alternativa certa, bota o Czão lá de certo do lado e tá tudo bem. E aí, vai comparar os resultados, tá bom? Mas essa comparação é mais na frente, tá? Deu tempo? Organizou todo o seu material aí? Por quê? Porque isso é um treino, tá bom? E o treino é pra gente acertar, a gente mira para acertar. Mas se errar, também tá tudo bem, porque agora é um treino.
Vamos lá para a nossa primeira questão? Vamos para a leitura do texto. O importante é competir. 10 cenas de espírito esportivo nas Olimpíadas. Rivais ajudando rivais, atletas salvando vidas e até pai entrando na pista para apoiar o filho. Relembre momentos emocionantes que tem tudo a ver com o lema dos Jogos Olímpicos. Olha aí, é uma notícia pelo formato do texto, pela organização, com título, com a Lídia aqui, dando um resuminho do que você vai encontrar, nós já podemos ver que isso aqui se trata de uma notícia. A célebre frase, o importante não é vencer, mas competir, atribuída ao Barão de Coubertin, criador das Olimpíadas da Era Moderna, por vezes ganhou vida em meio à disputa por medalhas nos Jogos. Relembre 10 momentos de puro espírito esportivo na maior competição de esporte mundial. Já sacou mais ou menos, né, do que a gente vai tratar hoje? Nós vamos tratar ainda de esporte, porque essa é a revisão das nossas aulas que falamos sobre esporte. Então, uma das últimas aulas, nós falamos daquilo que chamamos de fair play, que é justamente esse espírito esportivo, esse jogar limpo, né, que é esperado nos esportes. E falamos também muito mal sobre o Barão de Coubertin, porque entendemos algumas falas dele sobre o que ele pensa sobre esporte e mulheres. Mas não só de pensamentos ruins sobre o Barão de Coubertin, a gente vive, né? Por exemplo, essa célebre frase, o importante não é vencer, mas competir, que a gente tanto repete, né? Atribui a autoria a ele, certo? Mas vamos adiante, porque eu acho que eu estou dando muito spoiler em relação às questões. Vamos para a primeira questão? Anota aí, primeira questão. Sobre a autoria da frase, o importante não é vencer, mas competir, marque a opção verdadeira. Vamos lá? Letra A. O Barão Coubertin é o autor da frase. Letra B. Célebre é o nome de um dos seus autores. Letra C. Não se tem certeza, mas acreditam que foi o Barão de Coubertin quem disse ela. E letra D, a autoria é desconhecida. Conseguiram entender a questão? O que é que a gente quer saber aqui? A gente quer saber quem foi que falou o importante não é vencer, mas competir. Marca aí a resposta que você acha. A, B, C ou D? Tempo. Acabou o tempo. Já marcou aí a sua frase. Vamos então ver agora qual é a resposta correta. Vamos voltar rapidinho lá no texto, tá? Observe. O importante não é vencer, mas competir. Essa é a frase em questão. E o texto continua dizendo, atribuída ao Barão de Coubertin. Agora, a pegadinha nessa questão está justamente na palavra atribuída. Quando a gente diz que uma coisa é atribuído, não quer dizer necessariamente que seja autoria da pessoa. Mas, como não se sabe de fato quem falou aquela frase, aí por uma série de indícios, de sinais, atribuem a autoria a alguém, porque aquela pessoa ou repetia muito, ou expressava um comportamento que condizia com a frase. Então, quando ele falou atribuído no texto, ele está dizendo que não se tem certeza, mas que dão a autoria para o Barão de Coubertin. E aí, será que você respondeu essa questão? Marcando a letra que diz isso?
Olha aí. A resposta certa está na letra C. Não se tem certeza, mas acreditam que foi o Barão de Coubertin quem disse ela. Justamente por quê? Porque aquela palavrinha lá, atribuída, aquela palavrinha é que nos dá essa informação a mais. Não se tem certeza, tá? A gente não pode assegurar com certeza que foi ele quem disse essa frase. Passou na pegadinha ou escorregou? Vamos lá então para a nossa segunda questão. Ainda com essa frase, acho que ela vai ficar na sua memória por um bom tempo. O importante não é vencer, mas competir. E aí, o que essa frase significa? Não se deve buscar a vitória a qualquer preço, principalmente se for descumprindo regras. Letra B diz: vale tudo na busca pela vitória. Letra C: o juiz sempre está contra o meu time. E letra D: time bom é apenas aquele que está ganhando. Olha, não é o que você acha, é o que a frase quer dizer. Então, pense com carinho e escolha aí, letra A, B, C ou D. Tempo. Acabou o tempo. Olha, estou rapidinha hoje no tempo. Anotou aí sua resposta certa? Então, vamos perceber aqui o que a frase quer dizer. O importante não é vencer, então vencer não está acima de tudo. Se vencer não está acima de tudo, então a letra B, cai fora. Porque vale tudo na busca pela vitória. O texto está dizendo justamente o contrário, que não vale tudo, não. Porque vencer não é o mais importante, tá? Então, letra B, cai fora. Vamos continuar. Mas competir, certo? Competir. A competição é mais importante do que a vitória. Então, se a competição é mais importante, a letra C e a letra D também não tem nada a ver. O juiz sempre está contra o meu time, não tem nem conexão com a frase. A letra D diz: time bom é apenas aquele que está ganhando. Não, porque o texto diz que competir é mais importante do que vencer. Então, só nos sobra a letra A. O que é que diz a letra A? Não se deve buscar a vitória a qualquer preço, principalmente se for descumprindo as regras. Claro, porque competir tem regra, então você precisa ganhar limpo. Vamos conferir a resposta? Isso aí, letra A. Você marcou certo? Beleza, se não marcou, lembra, só coloca o E do lado e coloca a resposta certa, tá bom? Não apaga o que você respondeu, não, tá? Não usa borracha agora. Agora, nós vamos para a segunda parte, que é um outro texto que não deixa de ser uma continuação desse primeiro, tá bom? Dica preciosa é o título do texto. A disputa com salto em distância em Berlim, em 1936, também foi marcada pela gentileza entre os concorrentes. Após queimar seus 2 primeiros saltos, o americano Jesse Owens tinha apenas mais uma tentativa para avançar na competição e precisava atingir ao menos 7,15 metros. O alemão Luz Long deu uma dica de ouro ao rival. Vou dar uma paradinha aqui no texto para você perceber o quão nobre foi a atitude de Luz Long. Ele era concorrente direto do americano Jesse Owens. E ele deu uma dica de ouro. Como é que você vai dar dica para aquele que você está competindo diretamente? Né? Ou ele ganhava ou o outro ganhava. Mas ele foi gentil, ele teve esse espírito olímpico e resolveu dar essa dica de ouro.
Vamos dar continuidade aqui ao texto. Olha qual foi a dica de ouro. Como o americano chegava a alcançar 8 metros, o rival o aconselhou a saltar mais de trás para não correr o risco de cometer outra falta. O americano seguiu a orientação e acabou derrotando o alemão para conquistar a medalha de ouro. Os dois viraram grandes amigos depois do episódio. Que dica, hein? Que história de vida maravilhosa. Olha, isso é muito raro da gente ver hoje em dia. Na maioria das vezes, a gente quer aproveitar a falha do nosso oponente, né, do nosso rival, aproveitar uma falha dele, a escorregada dele para a gente conseguir vencer. Mas a disputa entre esses dois foi um lindo exemplo de uma disputa limpa e um ajudando o outro. E isso sim é o espírito olímpico, né? Fiquei aqui romântica diante desse exemplo. Mas vamos avançar para a língua portuguesa. Questão número 3. Marca aí. Após queimar seus 2 primeiros saltos, o americano Jesse Owens, reticências, né? Continua. A palavra em destaque tem o mesmo significado o quê? O que ele quer saber? Olha a palavra em destaque. Qual é a palavra que está em destaque? É essa que está escrito mais escuro e com traço embaixo, sublinhado. Tá? Então é a palavra queimar. Queimar. O que queimar significa? Ela significa desperdiçar, incendiar, ferir ou torrar. Se liga que essa questão também é uma pegadinha. Queimar. O que é que queimar significa? Olha, queimar pode ter muitos significados. No texto, como ele botou aqui dentro dessa frase, né? Então, queimar não está fora de contexto, tá? Nesse texto, queimar significa o quê? Desperdiçar, incendiar, ferir ou torrar. Já dei tempo suficiente para você marcar essa alternativa. Vamos ver qual é a resposta certa? Dole 1, dole 2, dole 3. Eita, é desperdiçar. Não, você está errada. Queimar é botar fogo, é incendiar, é torrar. Não, gente. Sim, também. Queimar pode significar essas coisas. Mas nessa frase aqui, quando ele falou queimar, ele estava dizendo que o Jesse tinha desperdiçado os seus 2 primeiros saltos. Por quê? Porque ele passou do limite. Ele correu e ele tinha que pular antes do limite. Ele pulava depois. Então ele desperdiçou. Porque aqueles 2 primeiros saltos dele não valeram, tá? Então, sim, queimar também pode significar desperdiçar. Caso você não sabia, fique sabendo agora, tá bom? E aí, acertou ou errou? Escorregou nessa pegadinha? Espero que não, viu? Vamos acompanhar, porque a nossa revisão já está chegando no fim, tá? Vamos para a 4ª questão? Preparados? Então, vamos lá. Essa eu acho mais difícil. Tenha muita atenção em relação a ela. O rival o aconselhou a saltar mais de trás. A palavra destacada está substituindo. Vocês já entenderam o que significa a palavra destacada, né? É aquela que está diferente no meio do texto. Então, qual é a palavra que está diferente? É essa que está escrito com traço embaixo. Rival. Rival, nessa parte do texto, quer dizer o quê? Né? Letra A. Ela está substituindo o Barão de Coubertin. Letra B. O americano Jesse Owens. Letra C.
o alemão Luz Long ou Berlim, 1936? Lembra que a gente estudou que algumas palavras servem para substituir outras no meio do texto? E isso ajuda na continuidade do texto para que o texto não fique cansativo. Quando a gente estudou sobre Marta, né, a rainha do futebol, a gente viu um texto sobre ela. Nós vimos que o autor usou pronomes ou até apelidos, outras palavras que faziam referência a Marta, rainha do futebol. Inclusive, uma parte do texto, ele usou até essa referência, a rainha do futebol, para estar fazendo referência a ela, tá? Nesse texto também não é diferente. Vamos observar a parte do texto em que ele usa a palavra rival. Olha, essa parte aqui em vermelho é justamente a frase que foi usada na questão. O rival o aconselhou a saltar mais de trás. Então, vamos ver o que está ao redor dessa frase para entender melhor o que é que rival está substituindo, tá? Começa aqui, onde está marcado. O alemão Luz Long deu uma dica de ouro ao rival. Observe que ele está usando o rival 2 vezes nessa parte do texto. Nessa que eu acabei de falar e aqui a questão está pedindo. Então, também não deixa de ser uma pegadinha, tá? Mas vamos adiantar. O alemão Luz Long deu uma dica de ouro ao rival. Quem era o rival de Luz Long? Era justamente o americano, Jesse Owens. Então, esse primeiro rival aqui está se referindo a Jesse Owens, tá bom? Mas não é esse que a questão está pedindo. A questão está pedindo a outra vez que aparece a palavra rival. Então, vamos continuar. Como o americano chegava a alcançar 8 metros, o rival o aconselhou a saltar mais de trás. Então, nesse caso, o rival, que é o rival que está pedindo lá na pergunta, é o rival de Jesse Owens, certo? Então, quem era o rival de Jesse Owens? Era justamente o Luz Long, tá? E se confirma no final do texto que ele diz, o rival o aconselhou. Então, foi o rival que deu o conselho. Se a gente perguntar no texto quem foi que deu o conselho, olha, o americano seguiu a orientação e acabou derrotando o alemão. Então, o americano seguiu a orientação. Quem deu a orientação foi o alemão. Quem era o alemão? Luz Long. Então, se a gente for lá no texto, a resposta certa para esse rival aqui em vermelho, que é o que está lá na questão, é Luz Long. Olha aí, certinha a resposta, letra C, Luz Long. Qual é a dica, gente? Está com dúvida? Volta no texto, lê ele, olha 1, 2, 3 vezes, quantas você precisar para poder ter a certeza da resposta. E vai eliminando as outras que não tem nada a ver. Isso ajuda bastante, tá bom? Marcou certinha? Eu considero essa a mais confusa e mais difícil de todas, tá bom? Vamos caminhar para a próxima. Quinta questão. O objetivo do texto é, desse texto aí da dica preciosa, comentar sua opinião sobre a atitude do jogador, narrar uma situação onde se vê o espírito olímpico, C, dar conselhos técnicos para futuros saltadores, ou falar de amizade sincera. Afinal, no final do texto diz que eles viraram grandes amigos. Você vai marcar a certa ou vai escorregar de novo na pegadinha? Olha, não sei não, viu? Acho que a letra D não tem nada a ver falar de amizade sincera. Mas vamos lá, seu tempo. Terminando. Acabou o tempo. Vamos ver a resposta?
Letra B, né, gente? Não tinha, essa questão foi muito fácil. O objetivo do texto da Dica Preciosa era narrar uma situação onde se vê o espírito olímpico. Afinal de contas, foi o que passou lá entre o alemão e o americano, certo? Última questão, vamos chegando ao fim, que é uma questão de infográfico. E esse infográfico também fala de esporte. Sedentários por faixa etária. Você é esportista ou sedentário? Então, observe aqui que temos as idades e o percentual de pessoas que são sedentários. Olha, você deve estar, você nem entra aqui, porque é a partir de 15 anos. Mas eu já sou uma professora velhinha, né? Estou aqui na faixa de 40, por aí. Estou bem dentro do perfil daquilo que é sedentário. Então, eu estou fazendo parte aí dessa estatística, mas estou tentando mudar. Mas vamos para a questão que é o que interessa, né? Questão número 6 e última questão. O gênero textual escolhido, ou seja, o infográfico, né? Permite ao leitor não ter acesso às principais informações do texto. Pode, gente. Não sei não, viu? Letra B, acessar a informação de maneira cansativa. Eu creio que está cansativo pra caramba acessar essa informação. Letra C, entender qual é o protagonista da história. Como assim? Não é nem história, não tem nem protagonista. E letra D, ter o assunto fácil, rápido e dinâmico de ser compreendido. Acho que também tá fácil, né, gente? Marca aí sua resposta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pé! Acabou o tempo. Vamos lá. Resposta certa, letra D. Acertou? Não acertou? Nossa! Olha, as nossas questões chegaram ao fim. Eu vou pedir para você não jogue fora essa folha de caderno não, porque tem a segunda parte da nossa revisão, tá bom? Por enquanto, vai dando uma olhada aí. Se você acertou ou nenhuma ou uma questão ou até duas, e precisa melhorar mais, estuda mais um pouquinho, tá bom? Se acertou aí, sei lá, 3, 4 questões, tá ficando bom, mas pode melhorar. 5 e 6, tá bom, muito bom, parabéns. Mas o conselho que eu dou para todos, não pare. Continua correndo para os livros, para o estudo. Pega o conselho de Pelé para a vida. Se dedique, se esforce, porque no sucesso você não vai lembrar nem como foi dolorida essa parte do esforço, viu? Um beijo para vocês. Até a segunda parte da revisão.